Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Administração da Produção do curso de Administração do IFPB. Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade, ao conteúdo da segunda unidade da nossa ementa, que foi discutido, iniciado na semana passada, e nessa semana nós vamos tratar sobre medida do trabalho dentro do conteúdo geral que envolve o projeto do trabalho. Na aula de hoje, nós vamos apresentar os benefícios de se estabelecer padrões de trabalho, esquemas, para fazer o cálculo do tempo padrão de uma atividade, que é o objetivo fim da medida do trabalho, é chegar nesse cálculo do tempo padrão. Calcular esse tempo padrão pelo método da cronoanálise, embora existam outros métodos, esse é o mais usualmente adotado nas empresas, e é esse que nós vamos desmembrar ou apresentar de maneira mais detalhada nessa videoaula. E, por fim, faremos alguns exercícios de fixação. Uma breve contextualização, a gente vê aí a importância de se calcular o tempo para a realização de um trabalho, que a gente chama dos padrões de medição do trabalho. Visa conhecer o quanto de trabalho uma equipe ou um indivíduo tem capacidade de realizar, a fim de definir esses padrões, esse tempo necessário para a execução de uma atividade, e que possa depois ser compartilhado com todo o time de profissionais que executam aquela mesma atividade para a organização. Então, a gente parte também da ideia de três principais perguntas, que dão a sustentação na importância do cálculo do tempo padrão. Primeiro, qual o tempo necessário para o trabalhador realizar uma determinada tarefa? Isso é importante saber, para que a gente possa, inclusive, definir quantos itens dentro de um turno de trabalho, quantos produtos um profissional ele é capaz de contribuir, na organização com a sua força de trabalho. Segunda pergunta diz respeito a qual a data de entrega do produto ao cliente e qual o preço de venda. Isso também é importante, ou seja, o tempo padrão é necessário para que a gente possa definir uma data para se fazer a entrega do produto, partindo da ideia de que quem faz isso são os homens, as máquinas, a relação homem-máquina no ambiente de trabalho. E a terceira pergunta diz, como avaliar o desempenho de um trabalhador de um departamento ou da empresa como um todo? Então, avaliar desempenho tem a ver também com o quanto esse funcionário ele é capaz de produzir dentro daquele tempo em que ele passa no seu turno de trabalho na organização. Quais são as finalidades, então, da gente medir o trabalho, Então, a gente viu ali as perguntas que instigam a reflexão, mas aqui eu trago algumas finalidades, O objetivo que traz esse estudo, do tempo padrão. Primeiro, serve para a programação do trabalho e alocação da capacidade, com planejamento e o controle da produção, ou seja, ele tem as pessoas como um recurso, os funcionários são um recurso que a organização tem para executar a produção. Então, com o tempo padrão de quanto se gasta para se fazer aquele trabalho, é que a gente tem condições de fazer essa programação do time de profissionais, alocando de acordo com a capacidade que a organização tem, ou seja, com o número de funcionários. A base para determinar a eficiência do operador e da fábrica também é um dado importante, a base para pagamentos da mão de obra, base para prover benchmarking e para melhoramentos. Também, o tempo padrão ajuda a estabelecer padrões de medição para planos de incentivo, dessa mão de obra. Ajuda também como base para a determinação da quantidade de unidades produtivas designadas para um operador qualificado alcançar em ritmo normal de trabalho. Ajuda a auxiliar na preparação de orçamentos, dos preços dos produtos finais. Também ajuda no treinamento de novos operadores e também dá suporte à previsão para a mão de obra, necessidade de contratação de mais pessoas caso aumente-se a demanda pelo produto que é fabricado. Então, essas são as finalidades de medir o trabalho.
Partindo agora para a ideia do que vem a ser o objetivo fim da medição do trabalho com o cálculo do tempo padrão, a gente traz alguns conceitos trabalhados na literatura que envolve essa ideia do que vem a ser o tempo padrão. É o tempo utilizado para a determinação da capacidade de trabalho em centros de produção onde há atividades de operadores, sejam elas exclusivamente manuais ou até mesmo da interação homem-máquina. Um dos autores também destaca o conceito de tempo padrão como sendo o tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando em ritmo normal, executar uma tarefa ou operação específica. Isso quem traz é o Ralph Barnes. E aí eu trago essa imagem aqui, né, de um trabalhador fazendo a montagem de um carro, do motor de um carro, e um analista aqui atrás avaliando o tempo e anotando, né, esse tempo para se realizar essa montagem. Perceba que na definição de Barnes eu trago alguns destaques, né, em alguns termos aqui. Por exemplo, a pessoa tem que ser qualificada para poder participar de um estudo de definição de tempo padrão. Então, não vou colocar qualquer pessoa para chegar lá e fazer um trabalho e eu tirar aqui o tempo de se fazer executar aquela atividade com base numa pessoa que não tem qualificação para fazer. Logicamente, esse dado vai ficar tendencioso. Ou a pessoa vai fazer em mais tempo, ou de repente até em menos tempo. Então, tem que estar devidamente treinado esse trabalhador e mais do que isso, o que ele destacou aqui em ritmo normal. Por quê? Porque a gente não pode, se a gente está querendo chegar a um valor de um tempo para se fazer um trabalho, e a gente vai utilizar a análise de um trabalhador que vai servir de modelo para a gente poder coletar esse dado, então a gente tem que treiná-lo de modo a executar esse trabalho nem acelerado e nem lento, num ritmo considerado um ritmo normal, que não venha trazer nenhum prejuízo para a integridade física dele, mas também que não venha demonstrar que é maçada para se fazer aquele trabalho acontecer. Então, basicamente, essa ideia do ritmo normal a gente vai ver quando for calcular o tempo normal, que é uma das parcelas para se calcular o tempo padrão, que aí eu já demonstro nesse diagrama aqui. Esse diagrama ele apresenta o fim desse estudo, é chegar com esse valor do tempo padrão, mas se vocês prestarem bem atenção, tem dois tempos que precedem esse tempo padrão, ou seja, tem um tempo normal e tem um tempo selecionado, alguns autores chamam pré-selecionado. Então, para eu chegar a esse tempo padrão, primeiro eu tenho que calcular esses dois outros tempos aqui. E para chegar a esses valores, a gente leva em conta o quê? Dois fatores. Um que avalia o ritmo do operário, uma medida extremamente subjetiva, difícil, inclusive, de chegar a um valor, mas existem algumas convenções e alguns métodos. Nós, especificamente, quando formos calcular o tempo normal, nós vamos adotar uma convenção, que habitualmente adotada pelos analistas de tempos e processos. E também um outro fator que se agrega aqui ao valor do tempo normal para chegar ao tempo padrão é o de tolerâncias. Essas tolerâncias têm a ver com o quê? Com as necessidades pessoais do funcionário, né? De eventualmente precisar parar o trabalho para ir ao banheiro, fazer suas necessidades, ou para algum restabelecimento da fadiga do trabalho, ou até mesmo alguns tempos de espera, né, para se poder também restabelecer as forças de trabalho. Existem, pessoal, pelo menos três formas de se calcular esses tempos nos processos fabris, né? A gente tem, primeiro, os estudos de tempos com cronômetros, chamado cronoanálise. Existe também uma outra forma de calcular, que é com os dados padrões pré-determinados, o sistema MTM. Esse é um sistema alemão e é basicamente utilizado para processos que têm muito trabalho manual e bastante repetitivo, porque ele analisa os micromovimentos e trabalha com valores tabelados de tempos para se fazer esses micromovimentos. Basicamente, adotando a ideia que veio lá da administração científica, com Taylor e o casal Frank e Lilian Gilbreth, que desenvolveram o que eles chamaram de Terbligs. Seriam
movimentos, micromovimentos padronizados para a execução de trabalhos manuais, como, por exemplo, de montagem de peças, né? Então, com esses terbligs definidos, eles conseguem estipular milésimos de segundos para se fazer toda a movimentação da montagem. Com isso, tabelado, a gente consegue ir por comparativos, chegando junto a determinado trabalho e fazendo essa junção e essa análise de cada um desses elementos. E, por fim, tem a amostragem do trabalho. Esse também ele é uma forma de se calcular o tempo que não é habitualmente usado pela questão de também não trazer muita fidedignidade nos dados, porque basicamente trabalha o analista indo até o posto do trabalho, vendo se o operário está em atividade ou não atividade e vai coletando isso. Ao final de um período de trabalho, ele vê quanto tempo o profissional passou em atividade e quanto tempo em não atividade, basicamente com essas duas informações. Então, de modo mais habitual e por trazer melhores benefícios, o estudo de tempo padrão, ele utiliza mais essa primeira forma de se obter esses cálculos com a cronoanálise. E é o que nós vamos, a partir de agora, se concentrar. Então, esse método de cronoanálise, ele tem essa especificidade. Ele precisa de passar por um estudo dos movimentos, que foi o que nós vimos na aula anterior, né, no projeto de trabalho, a parte de métodos, análise de métodos, de movimentos no trabalho, que é um estudo basicamente analítico que envolve a análise dos efeitos que o trabalho traz para o operário, né, as patologias, enfim, a necessidade de simplificar o trabalho, de melhorar, de reduzir as movimentações. Então, primeiro se faz esse estudo de movimentos, depois vem com o estudo de tempos, que envolve o quê? Uma coleta de dados de tempos, né, com medidas desses valores e com algum cálculo para se chegar ao valor do tempo padrão. Então, para se coletar esses tempos de trabalho, é utilizado algumas ferramentas, como vocês veem aí, cronômetros, né? Uma prancheta com a folha de verificação de tomadas e coleta de tempos. Algumas vezes pode-se fazer tanto o analista presente junto ao operário, executando o trabalho, como pode ser também utilizando filmagens, né? do posto de trabalho. Isso aqui é um exemplo de uma folha de tomadas, né, de tempos. Aqui a gente percebe para uma confecção, né, foi um exemplo que eu trouxe na internet, e aqui a gente tem condições de descrever os elementos do processo todo, né, acontecendo, o passo a passo, e aqui a gente vai fazendo as leituras. Geralmente, habitualmente, se deixa um espaço para 10 tomadas de tempos iniciais para cada um desses elementos. Pode variar de 10 a 20 tomadas, por isso que aqui a gente tem duas linhazinhas por elemento, né, do trabalho que está sendo analisado. Mas essas tomadas preliminares a gente vai ver que depois a gente tem como calcular para saber se a quantidade de 5, 6, 10, 20, seja quantas forem nessas tomadas, se estão adequadas ou não. Isso também faz parte do estudo de se calcular, né? Se as tomadas preliminares, elas, como base no nível de confiança e num percentual de erros, né? Se foi uma quantidade adequada ou se precisaria de mais tomadas de tempo, certo? E aqui são as demais informações, né? Primeiro os tempos preliminares, depois o tempo normal, considerando o fator de ritmo, percentual de velocidade do operário, e, por fim, o tempo padrão, considerando um percentual também para as tolerâncias, como a gente viu há pouco, para as necessidades do funcionário e reduzir os efeitos da fadiga. Qual é o procedimento para se definir o tempo padrão? Primeiro, se faz necessário um cronômetro centesimal, uma prancheta e uma folha de observação para seguir os seguintes passos. Obter informações sobre a operação e o operador, bem como as condições que podem influenciar na execução do trabalho. Depois, dividir a operação em elementos e registrar a descrição completa do método.
Depois, a gente tem observar e registrar o tempo gasto pelo operador. Ponto 4, determinar o número de ciclos a serem cronometrados. 5, avaliar o ritmo do operador. 6, determinar o tempo normal. 7, determinar as tolerâncias. E, por fim, determinar o tempo padrão para as operações. Então, são basicamente 8 passos aqui que compõem esse procedimento para definir esse tempo padrão. E aí eu vou apresentar ele em 3 principais fases, digamos assim, 3 grandes passos. No primeiro passo, eu congreguei aqui as primeiras etapas, né, de definir a tarefa a ser estudada, dividir os elementos, registrar o tempo gasto numa amostra, calcular o número de tomadas de tempo preliminares necessárias. Todos esses elementos aqui, eles estão dando suporte principalmente essa primeiro quadradinho aqui, ó. A gente vai estar no campo dos tempos selecionados primeiro. Então, depois a gente vai vir para o segundo passo, vai ser o cálculo do tempo normal, e por fim, o terceiro passo, o cálculo do tempo padrão. Mas nesse primeiro quadro aqui de elementos a serem analisados, a gente vai se concentrar nesse tempo selecionado. Então, vamos lá. Primeiro, definir a tarefa a ser estudada, né? Basicamente, para se fazer esse estudo, a gente tem que ter o entendimento do processo como um todo. Então, aqui está uma representação desde quando a matéria-prima entra até quando o produto acabado sai, eu tenho aqui todo o processo acontecendo, né? Esse processo a gente pode fazer o quê? Uma descrição de todo esse método, ou seja, eu divido ele em várias atividades, né? Eu consigo fracionar, já fazer uma primeira análise, por exemplo, essas atividades aqui poderiam ser corte, costura, acabamento e embalagem, por exemplo. Aí até o produto acabado está pronto para ser entregue. Então aqui a gente pode ir fazendo essas divisões do processo como um todo em atividades. Então aí eu faço essa descrição do método. E aí eu posso definir, essa atividade aqui, essa terceira atividade é a mais crítica, que requer uma atenção para definir um tempo padrão, uma melhoria, uma simplificação do trabalho. Então, vamos estudar ela. Então, eu pego ela, recorto e já trago para um novo nível de divisão. Eu vou pegar essa atividade agora e dividir ela em pequenos elementos, para que esses elementos eu possa ir cronometrando e depois chegar ao cálculo do tempo padrão. Então, eu tenho também para cada elemento o início e o fim dele, e isso eu tenho o tempo para cada um desses elementos que compõem a atividade que foi selecionada do processo, como um todo, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma dessas atividades, aqui cada um dos elementos que compõem a atividade, e aqui uma linha do tempo demonstrando quanto tempo cada elemento levou, né? Então, aqui, inclusive, a gente consegue ver, que também trabalha com cores, né? Essas cores mais rosinhas aqui, da linha do tempo são geralmente para atividades que não agregam valor. Perceba, transportar a peça, preparar a lâmina, buscar a ferramenta. Aí essas azulzinhas a gente já começa a perceber que são atividades de operação propriamente dita, da própria transformação, né, da matéria-prima. No caso aqui o exemplo é uma operação executada pelo marceneiro para a colocação de portas em um móvel de cozinha versus o tempo que se leva para fazer esse trabalho. Então, no azulzinho aqui, a gente já vê, ó, cortar a lâmina, aí depois ele vai deslocar-se, depois outra azulzinha, colar a lâmina, e por aí vai até a gente ter uma noção de quanto tempo ele levou para executar essa atividade dentro desse processo. O que que acontece? Como a gente precisa saber desses tempos para cada elemento aqui, acontece numa única tomada de tempo, eu não posso chegar e dizer que esse vai ser o tempo padrão. Por quê? Porque eu preciso de ter mais tomadas de tempo, porque é uma amostragem, né? A gente vai calcular com base numa tomada de tempo preliminar. Então, a gente precisa, quanto mais tomadas de tempo tiver de cada um desses elementos, mais seguro eu consigo chegar a um valor para um tempo padrão. Não é isso? Porque se a gente tem que considerar vários elementos, vários fatores que podem
atrapalhar o processo do trabalho. Então, não vai ser só com uma tomada de tempo que eu vou chegar à definição desse tempo padrão. Então, o que é que acontece? Eu preciso fazer um cálculo estatístico da quantidade de ciclos ou de tomadas de tempo que eu vou precisar fazer para chegar a um valor razoavelmente adequado para se dizer que aquele vai ser o tempo padrão da atividade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para se calcular isso é determinar esse número de ciclos a serem cronometrados. Mas para isso vamos considerar alguns pontos. O estudo de tempos, primeiro, é um processo de amostragem. Logo, quanto maior o número de ciclos cronometrados, tanto mais representativos serão os resultados obtidos para a atividade em estudo. Ou seja, a gente vai diminuir a variabilidade dos efeitos dos fatores externos que acontecem na execução do trabalho, quanto mais vezes a gente tomar essas primeiras cronometragens. Então, apenas uma tomada de tempo não é suficiente para se determinar o tempo de uma atividade, devido à variabilidade, que é justamente o conceito do desvio padrão. Na prática, para determinar o tempo padrão de uma peça ou de uma operação, devem ser realizados entre 10 e 20 cronometragens, veja só, preliminares, né? Então, pelo menos 10 a 20 cronometragens para poder a gente chegar a uma definição de um tempo mais fiel à realidade. Então, para chegar a esse número de cronometragens, eu tenho essa formulazinha aqui que leva em conta justamente esses dados preliminares de tempo, de tomadas de tempo. Mas eu tenho que levar em consideração também o quê? Um coeficiente de distribuição normal para a probabilidade determinada, eu sei, ou seja, eu defino um nível de confiança para aquelas tomadas de tempo, e aí eu busco esse valor tabelado na distribuição normal, trago para a fórmula. Esse Rzinho aqui seria o quê? A amplitude da amostra, ou seja, o maior e o menor valor daqueles itens que foi das tomadas de tempos preliminares. Esse ER seria o quê? O erro relativo à medida, o que é aceitável. O D2 é um coeficiente em função do número de cronometragens realizadas preliminarmente. E o X-bar, que seria a média dos valores das tomadas preliminares. Então, vamos ver um exemplo disso daqui que fica mais prático. Antes do exemplo, ainda tem essa consideração que diz que, na prática, costuma-se utilizar probabilidades para o grau de confiabilidade entre 90% e 95%, e erro relativo aceitável variando entre 5% e 10%. Então, para isso, a gente utiliza esses dados que são tabelados, já estão aqui, ó, a probabilidade de 90% a 99%, a gente tem o valor para Z, e o coeficiente D2 de acordo com o número de cronometragens iniciais. Então, vamos supor que eu tome 5 cronometragens, aí eu tenho um valor aqui para esse D2, que também é tabelado. Agora sim, o exemplo ele vai ajudar a gente a ver como aplicar essa forma. Então, tem aí um analista de processos de uma grande fábrica de produtos de linha branca, cronometrou a operação de montagem de determinada porta de um modelo de refrigerador. Então, foram feitas 7 cronometragens iniciais, para as quais foram obtidos os seguintes valores em segundos. Então, ele fez 7 cronometragens para se fazer essa montagem da, de um modelo de refrigerador, né? Da porta desse refrigerador. Então, ele tomou 7 cronometragens e chegou a esses valores aqui. Veja que há variação neles, né? Então, às vezes para mais, às vezes para menos. Então, é por conta dessa variabilidade que a gente não pode simplesmente tomar a primeira tomada de tempo como sendo já o tempo padrão. A gente precisa fazer todo esse estudo e considerar esses outros indicadores aqui. A empresa determinou como regra geral o grau de confiança para os tempos cronometrados fosse de 95%, com um erro relativo inferior a 5%. Então, com isso, a gente coloca na fórmula, né? N é igual a Z vezes R, dividido por R vezes D2 vezes X barra, tudo isso elevado ao quadrado. E aí a gente vai atrás de cada um dos elementos para trazer para a fórmula. Primeiro, o X barra, que seria o que? A média dos tempos preliminares. Então, ele somou aqui, dividiu por 7, ficou 9,8. Vai vir para cá esse valor. Depois, a amplitude, que é esse R aqui, é dado pelo quê? Pela subtração do maior e do menor valor dos tempos medidos. Então, quem foi o maior aqui? 10,5 e o menor 9,2. Então, a gente tem uma amplitude de 1,3.
O restante dos itens sai com os valores tabelados, né? Dos itens dessa forma. Então, quem seria o Z? Ele definiu lá que seria para um nível de confiança, um grau de confiança 95. Com esse valor, eu tenho um Z de 1,96. O D2, de acordo com a tabela, também a gente tem 7 tomadas, ficou esse valor aqui, foram as 7 tomadas de tempos preliminares, que dá esse número para D2. E aí, o percentual de erro que ele definiu foi 5%, que é 0,05. Quando eu coloco isso na fórmula e faço o cálculo, eu chego que com 3,7 cronometragens era suficiente. Ou seja, arredondando aqui para 4 cronometragens. Foram feitas 7 preliminares, mas se eu tivesse feito 4 já seria suficiente. Então é importante ter esse dado aí da quantidade de cronometragem, porque nesse caso deu a menor, mas pode ser que, dependendo dos dados preliminares, eu necessite tirar uma quantidade maior de cronometragens, né, para ter um grau de confiança naqueles dados, tá bem? Pronto, feito esse primeiro passo, que a gente trabalhou nessa primeira etapa do tempo selecionado, agora a gente vai para o segundo passo, que seria a avaliação do ritmo do operário para definir esse tempo normal. Veja que no esqueminha aqui, para eu chegar ao tempo normal, eu acrescento esse fator de avaliação, que é a velocidade, o ritmo com que é executado o trabalho, a esse tempo pré-selecionado. E aí eu chego ao tempo normal. Então, nesse passo, a gente agora vai se concentrar nessa segunda etapa aqui. Então, se a gente está considerando um fator de avaliação que seria o ritmo do trabalho, o que vem a ser esse ritmo, né? E como calculá-lo? Então, aí tem aí esse destaque, né? O ritmo talvez seja a parte mais importante, mais difícil do estudo de tempos, que é justamente a definição da velocidade ou ritmo com o qual o operador trabalha durante a execução da cronoanálise. Por que que é difícil isso? Porque não existe, assim, com 100% de certeza eu dizer o que vem a ser um ritmo acelerado ou o que vem a ser um ritmo lento. Então, o que é que se tem como convenção? A experiência do cronoanalista, do gerente que está lá fazendo o acompanhamento do funcionário, ele sabe mais ou menos quando o ritmo do funcionário ele está lento ou acelerado, né? Fazendo o trabalho dessa forma. O ideal é que a gente chegue a um valor de ritmo normal, né? Para chegar a um tempo padrão, a gente não pode nem considerar aqueles que fazem de forma acelerada, nem aqueles que fazem de forma lenta. Então, para isso, se usa uma convenção. Veja só esse exemplo. Se andar 3 quilômetros por hora é normal, eu chamo que isso é o meu 100%. Então, andar a 4 quilômetros por hora equivale a um ritmo de 133%, ou seja, eu estou acima do normal. E andar a 2 quilômetros por hora equivale a um ritmo 67% do normal, né? Então, a gente vê que essa convenção, com base nessa convenção, a gente consegue calcular esse tempo normal. Vamos ver aqui como é que se dá o cálculo. Então, o conceito do tempo normal é o tempo necessário para que um operador qualificado execute a operação trabalhando em ritmo normal, né? Então, como é feito o cálculo? Tempo normal é igual ao tempo selecionado, que é o tempo anterior, vezes o ritmo percentual dividido por 100. Então, com isso, a gente chega ao valor do tempo normal. Agora a gente vai para a etapa final, que seria o terceiro passo, com a definição do fator de tolerância. Então, tem esse fator aqui que se agrega ao tempo normal que a gente já calculou, para poder chegar ao tempo padrão. E aí sim definir que tempo padrão é esse. Então, o tempo padrão. Uma vez determinado o tempo normal, que é o tempo cronometrado ajustado a uma velocidade ou ritmo normal, será preciso levar em consideração que não é possível um trabalhador operar o dia inteiro sem nenhuma interrupção, tanto por necessidades pessoais como por motivos alheios à sua vontade, né? Então, um homem nunca vai ser como uma máquina que trabalha de forma ininterrupta. E mesmo as máquinas precisam passar por manutenção porque tem o desgaste natural. Então, da mesma forma, é o homem, né? Então, a gente tem que levar em consideração as tolerâncias nesse cálculo para se chegar também a esse tempo padrão. Então, o cálculo é dado pelo quê? De que forma? O tempo padrão é calculado multiplicando-se o tempo normal por um fator de tolerância para compensar o período
que o trabalhador efetivamente não trabalha. Então, o cálculo é feito utilizando-se a seguinte forma: tempo padrão igual ao tempo normal vezes fator de tolerância dividido por 100. Esse fator de tolerância pode ser também expresso da maneira seguinte, igual a 100 mais um valor da tolerância. Essas tolerâncias significam o quê? Tolerância pessoais, para parada para ir no banheiro, enfim, fazer suas necessidades físicas e fisiológicas. Tolerância para a fadiga, o próprio trabalho pode gerar algum tipo de desconforto e aí é necessário ter umas paradas para se fazer restabelecimento das forças. E algumas tolerâncias de espera, como por exemplo, para fazer ajustes de máquinas, né? Então leva-se em consideração também. O fator de tolerância. Aqui a gente traz um destaque para esse fator de tolerância, que entra na fórmula do tempo padrão. Por quê? Porque muitas vezes a tolerância é calculada em função dos tempos de permissão que a empresa está disposta a conceder. Neste caso, determina-se a porcentagem de tempo, um pezinho, concedida em relação ao tempo de trabalho diário e calcula-se o fator de tolerância. Como é que a gente faz esse cálculo? Veja só, o fator de tolerância vai ser igual a 1 dividido por 1 menos P. Então, sendo esse P um percentual do tempo ocioso, ou seja, o tempo relativo às tolerâncias, ou ao intervalo dado dividido pelo tempo de trabalho. Então, para se chegar a esse Pzinho aqui, a gente tem que considerar esse exemplo aqui, ó. Caso a empresa conceda 12 minutos para necessidades pessoais, 15 minutos para lanches e 20 minutos para alívio de fadiga em um dia de 8 horas de trabalho, qual será o novo tempo padrão? Então, para se eu chegar a esse tempo padrão, eu tenho que calcular esse fator de tolerância e foi dado dessa forma aqui, em minutos, especificando quais são as tolerâncias. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu pego assim, 8 horas de trabalho é igual a 480 minutos. Então, se eu somo o que foi dado de tolerância 12 mais 15 mais 20 divido por 480 minutos, eu vejo esse percentual de trabalho ocioso, né, de tempo ocioso no trabalho. E aí eu levo para esse valor aqui e calculo o fator de tolerância. E depois incluo lá na fórmula aqui do tempo padrão, aqui, certo? A gente só calcula dessa forma quando as tolerâncias é dado dessa forma, especificadazinha, com quais são os elementos que estão sendo considerados, mas na maioria das vezes é dado em percentual também esse valor. E aí já coloca direto na fórmula sem precisar passar por eh, esse cálculo aqui. Veja, aqui é um exemplo de algumas tabelas também, de algumas tolerâncias, né, dependendo de alguns parâmetros que se levam em conta, e aqui tem um percentual, que vai se acumulando. Tolerâncias invariáveis, tolerâncias variáveis, leva em consideração o peso, se é um trabalho realizado com levantamento de peso, variáveis ambientais, como a iluminação, né? Deficiente, atenção cuidadosa, nível de ruído, e por aí vai. A gente pode pegar esses valores de tolerância dessas tabelas, né? À medida que a gente vai vendo a ocorrência de cada um desses elementos aqui que estão tabelados nesses parâmetros de análise. Então, vamos ver um exemplo prático, que aí fica mais fácil da gente entender como é que chega a esse cálculo de tempo padrão, certo? Então vamos lá. Uma empresa do ramo metalúrgico deseja determinar o tempo padrão necessário com 90% de confiabilidade e um erro relativo de 5%. Quando na questão já vem esses dados, significa que eu vou precisar calcular o número de cronometragens, né, para saber se essas tomadas preliminares que foi feita aqui nessa tabelinha, na quantidade de 9 tomadas de tempo, realmente estavam adequadas ou se precisava fazer mais tomadas de tempo ou menos tomadas de tempo, certo? Então, para a fabricação de determinado componente que será utilizado na linha de montagem. O analista de processo realizou uma cronometragem preliminar de 9 tomadas de tempo, obtendo os dados a seguir. Então, aqui ele pegou uma folha de verificação, de observação, dividiu a atividade em 4 elementos: cortar a chapa, dobrar a chapa, furar a chapa e remover rebarbas. E pegou para cada coluna dessa 9 tomadas de tempo, para cada um desses elementos. Então, cada vez que o funcionário fazia um corte da chapa, ele chegava lá e calculava o início e o fim desse elemento e dava 0,7. Ele fez isso 9 vezes para cada um desses elementos que constitui a atividade
que ele vai fazer. O analista também identificou que a velocidade desse operário estava 94%, que é o fator de ritmo dele, né? A velocidade com que ele executou todo o trabalho, ele considerou como sendo 94%. Significa que ele estava num ritmo abaixo do normal. Aqui a gente pode considerar como sendo um ritmo razoavelmente lento, porque o normal, pela convenção que a gente viu, é quando ele está a 100%, né? Então, o que é que se pergunta? O número de amostragens é suficiente? Letra B. Qual o tempo cronometrado e o tempo normal? Letra C. Qual o tempo padrão se a fábrica definir um índice de tolerância de 15%? Veja que nessa letra C, tolerância ele deu 15%, então a gente só coloca lá naquela formulazinha e pronto. Mas na letra D, ele especifica as tolerâncias. E aí a gente precisa fazer aquele cálculo do fator de tolerância. Na letra D, ele pede, caso a empresa conceda 12 minutos para necessidades pessoais, 15 minutos para lanche e 20 minutos para alívio de fadiga em um dia de 8 horas de trabalho, qual será o novo tempo padrão? Então, vamos lá. Na letra A, ele pede o cálculo do número de cronometragens. E aqui a gente vai fazer com base nessa fórmula, que a gente já viu anteriormente. E para cada um dos elementos lá, para cada uma das etapas ou elementos que constituem a atividade. Então, cortar a chapa vai ter uma quantidade de cronometragens, dobrar, furar e remover rebarba. Então, aqui, ó, cálculo do número de cronometragem da operação de cortar chapa. Então, ele pega, tira a média, né, deles, chega o valor da média, vê a amplitude, o menor e o maior valor, retira a amplitude, vê um Z da tabela lá, né, que ele definiu que era com 90% de confiabilidade, para 90% de confiabilidade, segundo a tabela, aqui, 90%, o Z é 1,65, né, e o D2, também tabelado, chegou a um valor de 2,9. Então, o número de cronometragens para essa operação de cortar chapa era de 8,1. Ele fez 9 tomadas, então tá ok, não precisou fazer mais tomadas de tempo. E assim a gente faz para todos os outros elementos, dobrar a chapa, furar a chapa e remover chapas, e encontra os valores da quantidade de cronometragens que seriam razoáveis de serem feitas. Logo, o número de observações cronometradas é suficiente, a gente chega a esse valor. Ou seja, as 9 tomadas de tempo, com base no que foi calculado, foi identificado como sendo adequadas. Letra B, cálculo do tempo cronometrado e o tempo normal. Nesse caso, o tempo cronometrado é a soma dos tempos médios de cada operação. Então, eu não tenho lá a operação de cortar a chapa, de dobrar a chapa, de furar e de remover rebarbas. Então, tá aqui, ó, os tempos cronometrados médios de cada um daqueles 9 elementos e somados deu esse valor aqui, que é o tempo total cronometrado das tomadas de tempo preliminar. Aí, para eu chegar ao tempo normal, eu tenho que fazer o quê? Tempo normal é o tempo cronometrado, que é esse valor, vezes o fator de ritmo, que foi 0,94, que foi dado lá na tabelinha aqui, ó. 94% da velocidade avaliada, certo? Com esse valor, a gente chega aqui, o tempo normal é de 0,32 horas. Letra C, qual o tempo padrão? Se a fábrica definiu um índice de tolerância de 15%. Então, eu pego lá na fórmula, tempo padrão, tempo normal vezes fator de tolerância. Tempo normal foi 0,32, fator de tolerância 1 mais a tolerância, que é de 0,15, fica 1,15. Então, a gente tem aqui o tempo padrão para esse fator de tolerância de 15% a 0,37 horas. Atenção, quando o fator de tolerância é dado pelo tempo permitido, deve-se calcular o fator de tolerância em primeiro lugar. Então, ele não deu lá, na letra D, 12 minutos para necessidades, 15 minutos para um lanche e 20 minutos para fadiga. Então, de um turno de 8 horas de trabalho, isso daqui equivale a 0,98% de tempo, 0,098 de tempo ocioso. Eu coloco na fórmula, né, o fator de tolerância, eu defino primeiro o fator de tolerância para depois incluir esse valor aqui no cálculo do tempo padrão. Então,
vai ficar 1 dividido por 1 menos 0,098 fica 1,109. E aí sim a gente calcula o tempo padrão de 0,32 vezes 1,109, 0,35 horas. Bom, pessoal, essa foi o conteúdo dessa semana, né? Para a próxima aula, nós já iremos entrar na unidade 3, onde nós iremos trabalhar o conceito de layout das instalações industriais, os tipos de layout e projeto de layouts por processo, tá bem? Então, até a próxima videoaula.